Olá novamente, estamos aqui na nossa 10ª lição. Espero que todos estejam bem e com saúde. Bom, hoje a gente vai aprender iremos aprender mais alguns tempos derivados, tá bom? Só que agora de um outro verbo, tá bem? E também vamos aprender uma novidade, né? Que não teve na aula anterior, que é os derivados do supino, tá bem? Então vamos lá. Então vamos começar aqui fazendo a nossa leitura do nosso texto. Horácius in cubiculo suo est, etim lecto suo dormit, eis laetus non est, quia aegrotus est. Horácius solus in cubiculo suo manet, bonus servus Alexander cubiculum intrat. Alexander salutat. Salve, Horacii. Horácius respondet. Salve, serve Alexander. Horácius interrogat. Ubi est pater meus? Ubi est mater mea? Ubi est soror mea? Alexander respondet. Pater tuus in atrio est, cum domino Titu. Mater tua in horto cum Ancilla Paulina ambulat. Soror tua abest, ea in platea est. Horácius. Quis est Titus? Titus est maritus Aemeliae. Quae est Aemelia? Aemelia est uxor eius. Est ne familia Titi Aemeliaque magna. Gerte in familia Titi sunt septem liberi, 3 filii et 4 filiae. Et quod serves sunt in familia Titi, multi in familia eius sunt tricita servi, sedecim servi et quartordecim Ancillae. Titus est dominus servorum, Aemelia est domina Ancillarum. Ora, quod cubicula sunt in villa eius? Multa cubicula. Numerus cubiculorum magnus est. In uno cubiculo 3 filii dormiunt. In uno cubiculo 4 filiae dormiunt. Unum cubiculo Titi Aemeliaeque est. Servi dormiunt in magno cubiculo, Ancillae quoque dormiunt in magno cubiculo. Quod cubicula ergo sunt in domo Titi? Quinque cubicula. Sande numerus cubiculorum est quinque. Tria cubiculae parva sunt, cetera cubicula magna sunt, quia numerus servorum et ancillarum magnus est. Ok, muito bem. Então vamos lá. Bom, então nós temos aqui o nosso verbo, que iremos estudar também, o verbo maneo permaneço, também, maneo manes, mansi, mansum, mansere. Então na ordem você tem maneo, presente do indicativo, primeira pessoa, manes, primeira pessoa, desculpe-me, presente do indicativo, só que segunda pessoa. Aí nós já sabemos que esse E permanece durante toda a conjugação, tá bem? Mansi, pretérito perfeito, mansum, supino, manere, infinitivo. Então você tem aqui os dois verbos que vai derivar então outros tempos, tá bem? Então aqui na primeira coluna você tem o presente do indicativo, a conjugação desse verbo. Maneo, manes, manet, manemus, manetes, manent. Bom, desse verbo aqui, então, nós iremos derivar, também o pretérito imperfeito, o futuro anterior e o presente do subjuntivo, e ainda vamos derivar o particípio presente, tá?
E também iremos derivar o gerúndio. Demance, aliás, agora a segunda conjugação, a segunda coluna aqui, o pretérito perfeito, permaneci, mansi, mansisti, mansite, mansimus, mansistes, mansuere ou mansuerunt. Aqui na terceira pessoa você tem duas formas de fazer a concordância desse verbo, tá bem? Como mansuere ou mansuerunt. Eles permaneceram, tá bom? Então você pode optar aqui por essas duas formas. Bom, do pretérito perfeito você vai então, a partir dele, você vai derivar os seguintes tempos. Você deriva aqui o pretérito mais que perfeito, o futuro anterior. Eu não sei, não sei se eu falei que na primeira coluna aqui do presente, do indicativo, eu derivo o futuro anterior. Se eu falei isso, está incorreto, tá bem? É o futuro imperfeito, tá? O futuro anterior é derivado do vamos lá, do pretérito perfeito, tá? Então, o futuro anterior, você também vai derivar aqui o pretérito perfeito do subjuntivo e também o mais que perfeito do subjuntivo, além de derivar o infinitivo passado. Sim, o latim ele tem um infinitivo passado, tá bom? A gente tem que fazer uma tradução então com uma expressão verbal, tá? Uma locução. Não temos uma palavra só para fazer essa tradução, tá bem? Então temos aqui os derivados de Manuel, o imperfeito, o futuro imperfeito e o presente do subjuntivo, tá bem? Então, a desinência que indica o futuro, ou aliás, o imperfeito é o ba, tá bem? Ba. Logo depois do ba, você tem as terminações próprias de cada pessoa, o M, o S e o T, o mus, o tis e o NT. Manepam, manepas, manepat, manepamos, manepats, manepam. Então, permanecia, eu permanecia. O futuro imperfeito, permanecerei, manepo, aliás, então você tem aqui o B, tá bem? É o futuro imperfeito, é o bobi, é a desinência, né? Que indica aí o modo e o tempo verbal. E o final de cada verbo, né? As desinências número pessoais, o, is, it, mos, dis, desculpes, e nt. Então, manepo, manepis, manepiti, manepimus, manepites, maneplum. E o presente do subjuntivo, maneam, maneas, maneat, maneamus, maneates, maneant. Permaneça, que eu permaneça. Participio presente, maneans, maneantes, que nós podemos traduzir então por um gerúndio ou por uma oração relativa, que eu permaneça, por exemplo, que eu permaneço, né? Que eu permaneço. E o gerúndio manentes. O gerúndio, lembrando que no caso aqui apresenta a forma do genitivo, manente. Então, nós podemos de permanecer. Traduzimos assim, então nós temos aí que declinar esse nome como se fosse o nome da segunda declinação. Lembrando que o Napoleão Mendes de Almeida, por exemplo, ele considera o infinitivo presente como o nominativo do gerúndio, tá bem? Que, aliás, eu estou preparando aí uma aulinha aí sobre a gramática do Napoleão Mendes de Almeida, tá bom? Chovendo molhado, porque já tem várias, né? Vários vídeos, vários textos aí sobre o Napoleão Mendes de Almeida, mas não posso deixar passar batido. Continuando. Então aqui nós temos os tempos derivados de Mansi, né? O perfeito
tá certo? Pretérito perfeito. Então, deriva aí o mais que perfeito, tá bem? As desinências M, S, T, mus, dis e NT correspondem a desinências número pessoais. E o R, né? Era, eras, né? O erat é a desinência tempo, modo temporal, tá bem? Mancera, manceiras, manceira, de manceiramos, manceiras, manceira. O futuro anterior, que mais que perfeito, a gente pode traduzir como, aliás, nosso próprio mais que perfeito em português, permanecerá. Eu permanecerá. O futuro anterior nós traduzimos como terei permanecido, né? Terei permanecido. Manceiro, então vamos lá. O O, tá bom, se vocês já sabem, o I, o S, o T, então corresponde, né? Correspondem ao desinência número pessoal e o né? Ou eri, né? Porque o eri aparece em todos, a desinência modo temporal. Manceiro, manceres, manceride, mancerimus, mancerides, mancerentes. Eu sempre faço a tradução também pela primeira pessoa, então o restante vocês façam conforme a pessoa, tá? Então, terei permanecido. O perfeito do subjuntivo, mancere, manceres, mancerite. E é igual, né? Lembra que é igual? Tá igual do outro tempo, né? Mancere, manceres, mancerite, mancerimus, mancerites, manceride. Então, esse perfeito do subjuntivo podemos traduzir como eu tenho, que eu tenha permanecido, que eu tenha permanecido. E aqui o mais que perfeito do subjuntivo, mancissem, mancisses, mancissete, mancíssimos, mancícedes, mancissente. Então a desinência modo temporal aí é o IC, tá bem? O IC é a desinência modo temporal. O M, o S, o T, o mus, o tis e o NT são as desinências número pessoais. Podemos traduzir então como tivesse permanecido, tá? Que eu tivesse permanecido. E o infinitivo passado mancisse, ter permanecido, tá bom? Infinitivo passado, então traduzimos por ter permanecido. Derivados do supino. O particípio passado, mansus, mansa, mansum, nós declinamos aí como nome da segunda declinação, da segunda à primeira declinação, tá bom? Então, permanecido. E o particípio futuro, amaturus, amatura, amaturum. É da mesma forma, né? Então nós traduzimos aí por uma oração relativa, tá bem? Que terá permanecido, tá ok? Que terá permanecido, particípio futuro. Aí, hoje a gente vai começar os numerais de 1 a 10, tá bom? Então, unus, una, unum, nós declinamos aí como o nome da segunda declinação, da segunda ou da primeira declinação. Só que o genitivo de unus, una, unum é unius. E como que eu poderia dizer aqui? E o dativo é uni, tá bom? Então é diferente, tá? O dativo é uni. Já o ablativo é uno normal, como na segunda declinação. Duos, duai, duo. Então aqui também, tá? Nós fazemos a nossa declinação como a primeira ou a segunda declinação, tá bem? 3, você vê aqui, ó, 13 e 3. Isso quer dizer o seguinte: o 3 eu uso tanto para o masculino e o feminino, e o tria para os nomes neutros,
então declina, né? E aí nós temos quartur, quinque, sex, septem, octo, noven e decem, que não são declináveis, tá bem? Então os numerais você tem aqui, ó. Então, unius e uni, unius genitivo, uni dativo. Una litera, aliás, nós usamos o una, né? Unus ou una para os nomes, por exemplo, ó. Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, una literae, literae, no singular ele tem uma tradução e no plural ele tem outra, são coisas diferentes. Então, literae, litera, no singular é letra, e literae no plural é carta, tá bom? Então aqui, por exemplo, una literae, eu vou traduzir como uma carta, tá bem? Una castra, então castra é um nome que só tem no plural. Então eu uso isso aqui, una castra é um acampamento, eu traduzo no singular, tá bem? Agora, o unum também eu só uso no caso de dar uma ênfase, porque eu tenho que lembrar o seguinte, ou uma é um artigo, tá? Então, por exemplo, amo Deum, amo a Deus, ou poderia dizer amo um Deus. Agora, quando eu uso o unum, eu estou querendo dar um ênfase. Então, por exemplo, vou dizer assim, ó, unum Deum amo. Eu vou traduzir como amo a um só Deus, dando uma ênfase, tá bem? Tuobus, ele é declinado, então, como a segunda declinação, tá? O duo, mas ele no genitivo e no ablativo nós usamos duobus, tá? Em relação a trios, né? Três ali é três e tria. Então você tem o genitivo trium, o ablativo e o dativo tribus. Também é isso, tá? E vamos fazer aqui a nossa tradução aqui para encerrarmos então a nossa aula, né? Então, Horácios in cubículo suest. Horácio está em seu quarto. Et in lecto suo dorme. E dorme em seu leito, em sua cama. Islaetus non est. Ele não está feliz. Quia in grotus est. Porque ele está doente. Ele não foi para a escola, né? Horácio solus in cubículo suo manet. Horácio está sozinho em seu quarto. Bonus servus Alexander cubículum intrat. O bom servo Alexandre entra no quarto. Alexander salutat. Alexander sauda. Salve Horácio. Salve Horácio. Oi Horácio. Horácio responde. Salve, servo Alexandre. Horácio interroga-te. Ubi est pater meus? Onde está meu pai? Ubi est mater mia? Onde está minha mãe? Ubi est soror mia? Onde está minha irmã? Alexander responde-te. Pater tuos in atrio est. O teu pai está no átrio, com domino Tito, com o ser Tito. Mater tua in orto cum anquila, Paulina ambulat. Tua mãe, no jardim, com a serva Paulina, passeia. Veja que está no singular aqui, ambulat, porque faz a concordância com mater. Suortura abest. Tua irmã está ausente, né? Não está. E em platea est, ela está na praça. Quis est Titus? Quem é Tito? Titus est maritus Aemeliae. Tito é marido de Amélia. Olha, Amélia está aqui no genitivo, tá? Quae est Améliae? Amélia. Quem é Amélia? Amélia est ocors eius. Amélia é esposa dele, do Tito. Est ne familia Tite Aemeliaque magna. É a família de Tito e Amélia grande. Então veja aqui que Tite Aemeliae
estão no genitivo, família de Tito e Amélia, e que nós usamos como uma conjunção coordenada, né? O E, é o E, tá? Então, de Tito e de Amélia. Querte em família Titi septem liberi. Certamente na família de Tito são ou há 7 filhos, né? 7 filhos. 3 filii et 4 filiae. Liberi é criança, na verdade, né? 7 crianças. 3 filii et 4 filiae. 3 filhos e 4 filhas. Et 4 servos sunt in família Tito. E quantos servos há na família de Tito? Muitos. Em família Eios, na família deles, são 30. Há 30 servos. Setecin servi et quatordecin anquila. Então há 16 servos e 14 servas. Titus est dominus servorum. Tito é senhor dos servos. Aemelia est domina anquilorum. Amélia é senhora das servas. Quod cubicula em vila Eios. Quantos quartos há na vila dele? Multa cubicula, muitos quartos. Numerus cubiculorum magnus est. O número de quarto é grande. Em um no cubículo 3 filhos dormem. Em um quarto 3 filhos dormem. Em um no cubículo 4 filiae dormem. Em um quarto 4 filhas dormem. Um no cubículo Tite Ameliaeque est. É um cubículo de título. Um cubículo é de Tito e Amélia. É de Tito e Amélia. Servi dorme em magno cubículo. Os servos dormem em um grande quarto. Anquila e quoque dormem em magno cubículo. As servas também dormem em um grande quarto. Quote cubícula equos sunt in tomatite. Quantos quartos, portanto, há no quarto de Tito? Quinque cubícula, 15 quartos. Sane, perfeito, né? Sim, sane, perfeito. Sane cubiculor est quinque. Os números de quarto é 15. Tria cubícula parva sunt. 3 cubículos são pequenos. Quateria cubícula magna sunt. Os outros quartos são grandes. Quia número servorum et quilor magnus est. Porque os números de servos e servas é grande. Bom, então é isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo.